2000 anos atrás, um homem surgiu numa pequena região do Império Romano, e sem exércitos, sem riquezas e sem escrever uma única linha, mudou o curso da história. Hoje, quase 1/3 da humanidade segue seus ensinamentos. Seu nome está em calendários, leis, monumentos e na própria base da civilização ocidental. Mas quando deixamos de lado a fé e buscamos o homem por trás do mito, algo desconcertante acontece. O silêncio das evidências. Quem foi, de fato, Jesus de Nazaré? O que a história, e não a crença, pode realmente nos dizer sobre ele? Esta é uma investigação pelas origens de uma das figuras mais influentes de todos os tempos. Vamos seguir as pistas deixadas nas pedras, nos pergaminhos e nos relatos esquecidos do Império Romano. Nosso objetivo: separar o mito do homem, a fé do fato, e descobrir o que realmente sabemos e o que ainda permanece envolto em mistério. Quando os historiadores buscam o passado, eles anseiam por algo que possam tocar. Um pedaço de cerâmica, uma moeda, uma inscrição em pedra. A terra, no entanto, guarda mal os seus segredos. O tempo apaga quase tudo. E por isso, encontrar uma prova física da existência de uma pessoa comum de 2000 anos atrás é uma tarefa quase impossível. Mesmo para os mais poderosos, a evidência pode ser surpreendentemente frágil. Veja o caso de Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia, o homem cujo nome está para sempre ligado à história de Jesus. Por séculos, ele existiu apenas nas palavras de textos antigos. Alguns céticos chegaram a duvidar que ele fosse uma pessoa real. Tudo mudou em 1961. Durante uma escavação na cidade de Cesareia Marítima, arqueólogos encontraram um bloco de calcário reutilizado na escadaria de um teatro. Nele, uma inscrição em latim, danificada, mas legível, dedicava um edifício a Tibério, o imperador, e o nome do patrono estava lá, gravado na pedra: Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia. Pela primeira vez, havia uma prova física e irrefutável. Mas pense nisto: esta é a única evidência arqueológica direta que temos do homem mais poderoso da província. Se para um governador romano a prova se resume a uma única pedra, que esperança teríamos de encontrar algo sobre um carpinteiro da Galileia, um homem sem poder, sem posses e sem status? A resposta lógica seria nenhuma. E, no entanto, em 2002, algo emergiu das sombras do mercado de antiguidades. Um objeto que parecia desafiar todas as probabilidades. Não era uma estátua ou um monumento, mas algo muito mais íntimo e pessoal. Uma caixa de calcário. Um ossuário. Era um costume judaico daquela época, após 1 ano da morte, recolher os ossos do falecido e depositá-los em uma dessas caixas. Este ossuário era autêntico, datado corretamente do 1º século. Mas o que o tornava diferente de milhares de outros era a inscrição delicadamente gravada em sua lateral em aramaico, a língua que Jesus falava. As palavras eram simples, mas seu significado era explosivo. Yaakov bar Yosef, Achui de Yeshua. Traduzindo letra por letra: Tiago, filho de José, irmão de Jesus. A respiração da comunidade acadêmica parou. Ali, em um objeto de 2000 anos, estava a genealogia que todos conheciam dos evangelhos. O nome do irmão, do pai e do próprio Jesus. Parecia ser o fim do debate. A prova concreta, a ligação física e inegável entre o nosso tempo e a família de Nazaré. Mas na história, assim como na vida, as respostas fáceis raramente são as verdadeiras. Este objeto, que prometia ser a maior descoberta arqueológica ligada à Bíblia, rapidamente se tornou o centro de uma controvérsia furiosa. A prova parecia perfeita demais. E logo 2 rachaduras fatais começaram a aparecer em sua superfície. A primeira é um problema de matemática, uma questão de probabilidade que pode transformar esta descoberta única em uma coincidência banal. A segunda é uma acusação muito mais grave, a de uma fraude genial, uma mentira habilmente esculpida em pedra. A promessa de uma prova física, de um elo tangível com o passado, desmorona sob o peso de 2 problemas devastadores. O primeiro é um banho de água fria da matemática.
Imagine encontrar hoje uma lápide que diz: João, filho de José, irmão de Pedro. Seria a prova da existência de uma figura bíblica? Provavelmente não, porque esses eram os nomes mais comuns da sua época. O mesmo acontece aqui. Na Judéia do primeiro século, José era o nome masculino mais popular. Tiago era o segundo. Jesus também estava entre os mais comuns. O historiador André Lemaire fez o cálculo. Naquela pequena região do mundo, naquele curto período de tempo, existiram provavelmente cerca de 20 homens diferentes, chamados Tiago, que tinham um pai chamado José e um irmão chamado Jesus. A combinação que parecia única era, na verdade, uma triste coincidência estatística. O segundo problema transforma a dúvida em um verdadeiro suspense. A história por trás do ossuário é tão obscura quanto seu interior. O colecionador que o trouxe ao público enfrentou dezenas de processos judiciais por falsificação de antiguidades. A desconfiança era imensa. Quando a Autoridade de Antiguidades de Israel convocou um comitê de especialistas para analisar o objeto, o veredito foi um golpe devastador. O ossuário era antigo, mas a inscrição era uma fraude moderna, habilmente gravada para enganar. O caso parecia encerrado. Anos depois, no entanto, um novo exame usando métodos diferentes concluiu que a inscrição poderia sim ser autêntica. O resultado é um impasse. Especialistas de um lado, especialistas do outro. Uma metade do mundo acadêmico acusa a outra de ingenuidade, enquanto a outra responde com acusações de ceticismo teimoso. No fim, a única prova física que temos é um talvez, uma possibilidade envolta em controvérsia. O que você acha? Uma coincidência estatística, uma fraude elaborada, ou a relíquia genuína de uma família que mudou o mundo? Deixe sua teoria nos comentários. Sua opinião é crucial nesta investigação. Se você gosta de questionar e buscar a verdade por trás da história, você já faz parte do nosso grupo. Apenas os escolhidos clicarão no botão vermelho para se inscrever e continuar esta jornada conosco. Com a arqueologia nos deixando em um beco sem saída, precisamos de uma nova fonte de informação. Se um objeto de pedra pode ser tão enganoso, talvez a verdade esteja na tinta. E não em qualquer tinta, mas na dos homens que governavam o mundo e não tinham motivo algum para elogiar um pregador da Judéia. As legiões de Roma marcharam e seus historiadores escreveram. O que eles registraram sobre Jesus pode surpreender você. Para encontrar a verdade sobre uma figura histórica, a lógica nos diz para não começar com os textos de seus seguidores. Eles têm todos os motivos para embelezar a história. A prova mais forte, muitas vezes, está nos escritos de seus adversários. Se os inimigos de um homem admitem sua existência, estamos no caminho certo. E é por isso que nossa investigação agora se volta para o coração do Império, Roma. Por volta do ano 111, um governador romano chamado Plínio, o Jovem, enfrentava um problema administrativo. Sua província estava sendo tomada por uma superstição perversa e desmedida, como ele a descreveu. Eram os cristãos. Sem saber como lidar com eles, ele escreveu diretamente ao imperador Trajano pedindo instruções. Em sua carta, um documento oficial de Estado, ele relata o que descobriu sobre aquele grupo estranho. Eles se reuniam antes do amanhecer em um dia fixo para cantar um hino a Cristo como se a um Deus. Pode parecer um detalhe burocrático, mas por que a observação de um político, preocupado apenas com a ordem pública, é tão importante? Porque ela vem de fora. É um registro frio, desinteressado, da adoração a uma figura específica chamada Cristo, ocorrida menos de 80 anos após sua morte. Para Plínio, Cristo não era um mito etéreo. Era o foco de um movimento real e problemático que ele precisava controlar. A carta de Plínio, no entanto, apenas confirma a existência do movimento. Ela não nos diz nada sobre o fundador. Para isso, precisamos recorrer a um homem considerado por muitos o maior historiador de Roma, Cornélio Tácito. Tácito era um aristocrata, um ex-cônsul conhecido por sua precisão e seu profundo desprezo por superstições, especialmente as que vinham do Oriente.
Ele não sentia a menor simpatia pelos cristãos, a quem considerava detestáveis. E é exatamente por isso que seu testemunho é tão avassalador. Ao descrever o grande incêndio de Roma no ano 64, Tácito explica como o imperador Nero, para desviar os rumores de que ele mesmo havia iniciado o fogo, precisou de bodes expiatórios. E Tácito escreve o seguinte: Nero culpou e puniu com os mais requintados castigos aqueles, a quem a multidão chamava de cristãos. O fundador desse nome, Cristo, foi executado durante o reinado de Tibério, por ordem do procurador Pôncio Pilatos. Vamos parar e absorver o peso disso. Um historiador romano hostil à fé cristã confirma os pilares centrais da história: o nome do fundador, Cristo, o método da punição, execução, a autoridade romana responsável, Pôncio Pilatos, a época exata, o reinado do imperador Tibério. Estes são fatos históricos, registrados não por um seguidor devoto, mas por um cético que via o cristianismo como um mal mortal. A precisão é cirúrgica. Mas como Tácito, escrevendo por volta do ano 120, sabia de tudo isso? Ele provavelmente teve acesso a arquivos oficiais do Senado romano ou a registros provinciais da Judéia. Para ele, não era uma questão de crença, era um fato documentado. Tácito nos entrega o registro da morte de Jesus, emitido pela autoridade de Roma. É uma prova esmagadora vinda de uma fonte inesperada. Mas outro historiador romano, Suetônio, pode ter registrado algo ainda mais antigo. Não o fim da vida do homem, mas o caos que suas ideias já estavam causando no coração do império, décadas antes mesmo do grande incêndio de Roma. O eco das ideias de um homem pode viajar mais longe e mais rápido do que qualquer exército. Décadas antes de Tácito escrever sobre a execução de Cristo, outro historiador, Suetônio, registrou um evento curioso em Roma. Ele conta que, por volta do ano 49, o imperador Cláudio expulsou os judeus da capital porque eles causavam constantes distúrbios por instigação de Crestus. A maioria dos estudiosos concorda que Crestus, um nome comum, era uma grafia equivocada de Christus, um título teológico judaico que um romano não entenderia. O que isso significa? Que apenas 20 anos após a crucificação, as discussões sobre Jesus já eram tão intensas na comunidade judaica de Roma que o imperador precisou intervir com a força, deportando milhares de pessoas. As ideias daquele homem não estavam mais contidas na Judéia. Elas haviam chegado ao centro do poder mundial. Conforme as décadas passavam, as referências se tornavam mais explícitas e, frequentemente, mais hostis. No segundo século, o grande satirista Luciano de Samosata, um homem que zombava de tudo e de todos, voltou sua pena afiada contra os cristãos. Ele os descrevia como pobres coitados que se convenciam de que seriam imortais. E a origem de sua crença? Luciano identifica com desprezo. Eles adoram aquele sofista crucificado na Palestina. Para um cético como Luciano, a ideia era ridícula, mas a base de sua piada era um fato que ele não questionava. Um homem, um sofista, foi de fato crucificado, e um grupo de pessoas o adorava por isso. Se Luciano usou o humor como arma, o filósofo Celso usou o intelecto. Por volta do ano 175, ele escreveu a primeira grande crítica sistemática ao cristianismo, chamada A Verdadeira Doutrina. O objetivo de Celso era demolir a nova fé, provando que ela era absurda. E como ele fez isso? Ele não argumentou que Jesus era um mito. Pelo contrário, ele ofereceu uma biografia alternativa e escandalosa. Celso afirmava que Jesus era o filho ilegítimo de um soldado romano chamado Pantera, que os milagres não eram divinos, mas truques de feitiçaria que ele aprendeu no Egito, e que a proclamação de ser o Filho de Deus era um ato de pura arrogância. Aqui está o fato mais inesperado e poderoso de todos. Em mais de 300 anos de debate, perseguição e crítica, desde os burocratas até os filósofos, nenhum oponente romano do cristianismo jamais tentou argumentar que Jesus não existiu. Essa nunca foi a questão. A existência do homem era o ponto de partida da discussão. O debate era sobre sua natureza. Era ele um criminoso,
um mágico, um louco, um deus? Atacar sua moralidade, sua origem e seus motivos era a estratégia. Negar sua existência não era uma opção, porque para eles ele era evidentemente real. Temos 5 fontes greco-romanas, todas independentes, todas não cristãs, apontando para a mesma conclusão. Mas todos eles eram estrangeiros, olhando de fora. E quanto ao seu próprio povo? Os judeus do primeiro século, que viveram na mesma terra, falaram a mesma língua e testemunharam o nascimento do movimento de perto. O que eles registraram? A resposta está nos escritos de um homem, um historiador judeu que foi general na guerra contra Roma. Foi capturado, mudou de lado e viveu para contar a história. E em sua grande obra, ele escreveu uma passagem sobre Jesus. Uma passagem tão direta, tão detalhada e tão chocante, que por séculos muitos acreditaram ser impossível que um judeu a tivesse escrito. Se os romanos nos deram a perspectiva do conquistador, agora vamos ouvir a testemunha ocular da história. Flávio Joséfo é, sem dúvida, a fonte não cristã mais importante que temos. Ele não era um espectador distante. Nascido na Judéia, apenas alguns anos após a crucificação, ele respirou o mesmo ar, caminhou pelas mesmas ruas e conheceu o fervor religioso e político que deu origem ao cristianismo. Como historiador de seu próprio povo, ele tinha a obrigação de registrar os eventos significativos, e ele o fez, mencionando Jesus 2 vezes em sua grande obra, Antiguidades Judaicas. A segunda menção, embora curta, é de uma clareza impressionante. Ao descrever a política turbulenta da Judéia na década de 60, Joséfo relata a execução ilegal do líder da comunidade cristã em Jerusalém. Ele o identifica de forma precisa. O irmão de Jesus, aquele que era chamado de Cristo, cujo nome era Tiago. Esta frase casual é uma bomba de informação. Joséfo não apenas confirma a existência de Jesus, mas o conecta a uma figura histórica conhecida, seu irmão Tiago, e reconhece que Jesus era conhecido pelo título messiânico de Cristo. A autenticidade desta passagem é quase universalmente aceita pelos estudiosos. É um fato histórico sóbrio, registrado por um contemporâneo. Mas se essa passagem é um fato sóbrio, a primeira menção é uma explosão de fé. E aqui, a história se torna muito mais complexa. Conhecido como o Testimonium Flavianum, este parágrafo parece fazer o impensável. Joséfo, um judeu devoto que nunca se converteu ao cristianismo, parece declarar sua fé em Jesus de forma inequívoca. Ele escreve: Nessa época viveu Jesus, um homem sábio, se é que se pode chamá-lo de homem. Pois ele realizava feitos surpreendentes. Ele era o Cristo. E quando Pilatos o condenou à cruz, ele apareceu a eles no 3º dia, novamente vivo, pois os profetas divinos haviam predito isso e inúmeras outras coisas maravilhosas a seu respeito. A mente se recusa a processar. Um historiador judeu, escrevendo para uma audiência romana e judaica, declara abertamente que Jesus era mais que um homem, que ele era o Messias prometido e que ressuscitou dos mortos. Se esta passagem for autêntica, ela encerra toda a discussão. É a prova definitiva vinda da fonte mais improvável. A confirmação de um contemporâneo que tinha todas as razões para rejeitar, não para afirmar, as crenças cristãs. Por séculos, os cristãos usaram este texto como a prova final. Era o as na manga. Mas, assim como o ossuário de Tiago, a perfeição desta evidência a torna suspeita. É bom demais para ser verdade. Por que um judeu faria tais afirmações sem se converter? Por que nenhum outro de seus escritos ecoa esses sentimentos? A resposta mais provável é dolorosa para quem busca certezas. A verdade do que Joséfo escreveu pode ter sido alterada, corrompida por mãos devotas, que ao longo dos séculos de cópias não resistiram à tentação de ajudar o historiador a dizer o que elas acreditavam que ele deveria ter dito. A questão agora não é mais o que Joséfo escreveu, mas conseguimos separar as palavras originais de Joséfo da fé dos copistas que vieram depois? A verdade sobre o testemunho de Flávio não está em aceitá-lo cegamente, nem em rejeitá-lo por completo. Está em um trabalho cuidadoso de restauração.
A maioria dos estudiosos hoje acredita que o texto original de Joséfo foi adulterado. Frases como "se é que se pode chamá-lo de homem" ou "ele era o Cristo" soam como as palavras de um crente, não de um historiador judeu. O silêncio é a maior prova. Por mais de 200 anos, escritores cristãos que amavam e citavam Joséfo nunca mencionaram essa passagem. Se ela existisse em sua forma gloriosa, eles a teriam gritado dos telhados. É quase certo que copistas cristãos, em algum momento, inseriram suas próprias declarações de fé no texto, acreditando estar corrigindo o registro. Mas se removermos essas interpolações óbvias, o que resta? O núcleo da passagem, no estilo inconfundível de Joséfo, provavelmente dizia algo assim: nessa época viveu Jesus, um homem sábio, que realizava feitos surpreendentes e ensinava de tal maneira que as pessoas o recebiam com prazer. Ele atraiu a si muitos judeus e gregos. Pilatos, por sugestão dos principais homens entre nós, o condenou à cruz, e a tribo de cristãos, assim chamada por causa dele, não desapareceu até hoje. Sem as adições, o testemunho se torna mais sóbrio, mas talvez ainda mais poderoso. É o registro de um historiador que reconhece a existência de Jesus, seu impacto como mestre, sua execução sob Pilatos e a sobrevivência de seu movimento. É uma confirmação extraordinária. Outras fontes judaicas, como o Talmud, embora compiladas séculos depois, ecoam as críticas que vimos nos Romanos. Elas acusam um Yeshu de praticar feitiçaria e de desviar Israel, razão pela qual foi executado. Novamente, a estratégia não é negar a existência do homem, mas sim atacar seu caráter e reinterpretar seus atos. Para seus oponentes judeus, assim como para os romanos, Jesus era perigosamente real. Chegamos a um ponto crucial em nossa investigação. Reunimos as evidências externas, as peças do quebra-cabeça que vêm de fora do movimento cristão. Os romanos, com sua burocracia e desdém, confirmam sua execução. Os judeus, com sua proximidade e rivalidade, confirmam seu impacto. Todas essas fontes, hostis ou neutras, apontam na mesma direção: a existência de um homem real no centro de tudo. Ignorar esse consenso de vozes externas seria como ignorar a fumaça e insistir que não há fogo. Até agora, ouvimos os promotores e as testemunhas de fora. Mas e a defesa? E os textos escritos por aqueles que o conheceram, que seguiram seus passos e que acreditaram nele a ponto de morrer? Chegou a hora de olhar para as fontes mais óbvias, mas também as mais complexas: os escritos do Novo Testamento. É possível separar o homem histórico da figura divina nesses textos? Que verdades factuais um historiador pode extrair de documentos de fé? A resposta pode ser a peça final, que une todas as outras. A objeção é sempre a mesma. Não podemos confiar no Novo Testamento. Ele foi escrito por crentes. Mas nenhum documento da história é neutro. Tácito tinha seu viés anti-superstição. Joséfo tinha sua agenda política. O trabalho da história não é encontrar fontes perfeitas, mas sim analisar criticamente as que temos. E quando fazemos isso com os textos cristãos, a descoberta é notável. Os documentos mais antigos sobre Jesus não são os evangelhos, mas sim as cartas de um homem que nunca o conheceu em vida, o apóstolo Paulo. Suas cartas, escritas na década de 50 do primeiro século, apenas 20 anos após a crucificação, são a janela mais próxima que temos para o início do movimento. Paulo não escreve como quem inventa um mito. Ele fala de Jesus como um homem real, que nasceu de uma mulher, que viveu sob a lei judaica, que tinha irmãos de sangue. Mais importante, Paulo fala de pessoas que ele conheceu pessoalmente e que conviveram com Jesus. Ele menciona encontros e, por vezes, fortes discordâncias com Pedro, o principal discípulo, e com Tiago, a quem ele chama explicitamente de o irmão do Senhor. Paulo estava escrevendo para comunidades onde essas pessoas eram conhecidas e poderiam confirmar ou negar suas palavras. Inventar um irmão para seu mestre, um irmão que estava vivo e era o líder da igreja em Jerusalém, seria uma mentira insustentável. Os evangelhos, escritos uma geração depois, corroboram e expandem essa imagem.
Embora sejam documentos de fé, eles estão enraizados em um tempo e lugar específicos, repletos de detalhes geográficos, sociais e políticos do primeiro século na Judéia. A análise textual revela que eles se basearam em fontes ainda mais antigas, algumas possivelmente tradições orais que remontam aos próprios discípulos. Nossa investigação nos levou por um longo caminho. Vimos o silêncio da arqueologia, quebrado apenas por um ossuário controverso. Ouvimos os burocratas e historiadores romanos que, de forma hostil, registraram a execução de Cristo. Escutamos o historiador judeu Joséfo, que, apesar da provável adulteração de seu texto, confirma a existência e o impacto de Jesus. E, por fim, vimos os próprios cristãos, cujos escritos mais antigos tratam Jesus como uma figura histórica inquestionável. O veredito da esmagadora maioria dos historiadores hoje, sejam eles cristãos, judeus, ateus ou de qualquer outra convicção, é claro. Um homem chamado Jesus de Nazaré existiu. As evidências para sua existência são mais fortes e mais variadas do que as que temos para inúmeras outras figuras da antiguidade que aceitamos sem questionar. Isso não prova que ele andou sobre as águas ou ressuscitou dos mortos. Esses são milagres, e a história, como disciplina, lida com evidências, não com o sobrenatural. O que a história pode dizer, para além de qualquer dúvida razoável, é que um pregador judeu do primeiro século viveu, ensinou, atraiu seguidores e foi executado pelas autoridades romanas. Seu impacto foi tão profundo que, em poucas décadas, seu nome era sussurrado em Roma e, em poucos séculos, dominaria o império. A pergunta que iniciou nossa jornada era: Jesus existiu? Acredito que, com base nas evidências, a resposta é sim. Mas essa resposta, longe de encerrar o mistério, apenas o aprofunda. Agora que sabemos que o homem existiu, as perguntas realmente importantes emergem. Quem ele foi? O que ele queria? E como suas ideias mudaram o curso da história humana para sempre? Gostaria muito de saber o que você pensa. As evidências apresentadas foram convincentes? Você acredita que Jesus foi uma figura histórica, um mito ou algo intermediário? Deixe sua opinião nos comentários, mesmo que de forma anônima. Sua perspectiva enriquece essa discussão. Se esta investigação despertou sua curiosidade, inscreva-se e curta o vídeo para que possamos continuar explorando os grandes mistérios da história juntos. A busca pelo homem pode ter terminado, mas a busca pelo significado de sua vida apenas começou.